Fala galera, saudações tricolores, estamos começando mais um pós-jogo pela Copa do Mundo de Clubes. Nesse empate em 0 a 0 a partida com o Mamelodi Sundowns e consegue o mais importante, que é a classificação para a próxima fase do torneio. Vamos começar a comentar aqui. Logo de início, peço que você se inscreva no canal, compartilhe nosso vídeo, comenta muito aí que a gente vai estar olhando todos os comentários de vocês e para ter esse bate-papo entre a gente e vocês. Vai começar? Só começa. Bem, o primeiro tempo do Fluminense foi um tempo que até me surpreendeu porque eu não conhecia, assim, a gente não conhecia muito a equipe do Mamelodi, né? Mas é uma equipe que eu já vi da partida contra o Borussia, é uma equipe que gosta realmente de valorizar a posse de bola. E o Fluminense ficou marcando, praticamente foi a batida do jogo inteiro. O Fluminense marcando e o Mamelodi trocando passe, trocando bola, tentando triangulações ali na defesa do Fluminense, que ainda bem que não foi com muito sucesso, né? No jogo contra o Borussia Dortmund também, que eles erraram bastante, se entregaram bastante gols, ele também insistiu nessa característica do jogo, é o plano do jogo realmente deles, de sair tocando bola e tudo mais. E o Fluminense teve essa percepção, né, durante a partida. Eu digo isso que o Fluminense tenta pressionar aquela saída de bola do Mamelodi, só que sem sucesso. O Fluminense não consegue ter grandes roubadas de bola para poder, no erro deles, conseguir converter em gols. Praticamente teve muito pouca chance aproveitada dessa maneira. O Mamelodi ali nos começos ali dos primeiros 15 minutos tem duas oportunidades muito boas, inclusive uma que ele sai, o Fluminense erra nessa saída de pressão, onde eles conseguem sair tocando, e na esticada o jogador deles fica de frente com o Fábio consegue fazer uma boa interceptação e consegue evitar, né, o Fluminense de tomar o gol. Mas logo em seguida, no decorrer da partida, praticamente o Fluminense teve três chances ali de converter em gols, não conseguiu converter, que primeiramente foi uma chance do Arias, né? Não, primeiramente foi a chance, acredito, do Ignacio, um escanteio cobrado, que onde ele sobe sozinho, ele cabeceia para fácil, acho que foi até para fora, ele muito sozinho, acho que dava até para ele ter aproveitado melhor a oportunidade, não aproveitou. E logo depois teve a chance do Arias, né? O Arias fica de frente com um gol, só que ele perde um pouco do ângulo e chuta cruzado e não tem a chegada de ninguém ali na segunda trave e fica por isso mesmo. E no finalzinho ali o Fluminense teve uma chance com o Nonato também, parecida com o gol que ele fez no jogo contra o Sam, onde ele sobra a bola na entrada da área para ele e ele chuta para fora, que ele tenta tirar do goleiro. Provavelmente se fosse no gol seria sem chance pro goleiro, né? Praticamente foi isso no primeiro tempo, praticamente a batida do Fluminense no jogo inteiro praticamente só foi realmente marcação, e no segundo tempo fica bem claro isso, que o Fluminense ter aquela postura de jogar pelo resultado, pelo empate. Bem, o primeiro tempo do Fluminense entrou no jogo claramente para não vencer, empatar e correr o risco, caso tomasse um gol, ter que buscar. Então, os 30 primeiros minutos do Fluminense não foram bons. O Fluminense melhora bastante depois da parada, melhora aquela pressão na saída de bola, melhora a marcação depois de meio campo, porque o Fluminense estava, quando ia pressionar, não conseguia pressionar, quando ficava marcando do meio campo para trás, os caras achavam a bola nas costas de alguém. Então, com 8 minutos de jogo, o Fábio tinha feito boa defesa. Uma bola que o Lucas acha o atacante dele nas costas do Ignacio e do Samuel Xavier. Continua a jogada, o Fábio faz duas defesas com 8 minutos. O Fluminense tem uma grande oportunidade com o Arias, que bate cruzado. Acho que ele tira muito do gol e o Cano não consegue chegar, e do Nonato. Mas até os primeiros 30 minutos do jogo, o Fluminense não estava no jogo. Eu vou falar aqui, mesmo uma Mamelodi, com a posse de bola, não era uma pressão absurda, nossa, tudo. A gente era sufocado porque estava com a bola. É parecido com o dinizismo nos seus piores momentos, que toca a bola, mas não consegue produzir algo efetivo. Então a equipe da África jogou dessa forma, com muita posse de bola, assustando a gente. E o que o Fluminense, de maneira geral, porque o segundo tempo vai mudar muito pouco, também se mantém. Então a gente tem que falar de uma maneira geral. O conjunto que o Fluminense quis para esse jogo foi um empate, quis esse resultado, tanto é que no final do jogo tem um contra-ataque já do Arias e do Kennedy, que o Fluminense não faz força nenhuma
O Keno dá o passo pro Arias e praticamente fica, deixa o Arias se virando só. O Fluminense ali já mostrava que a postura realmente era da busca do empate. Corre risco, a gente não gosta de ver a equipe jogar desse jeito, ainda mais contra a equipe que é considerada inferior ao Fluminense, mas foi o plano de jogo que foi estabelecido e deu certo. Enquanto der certo, a gente não, infelizmente não pode criticar. Infelizmente não, felizmente que está vencendo, a gente não quer criticar. Tomara que continue dando certo. Mas está continuando insistindo em alguns jogadores que me parece que tomara que não. Mas em algum momento podem complicar a gente. Por exemplo, hoje o Cano estava totalmente abaixo da rotação da equipe. Seja de marcação, seja de posse. Até que teve uma grande chance que o Arias cruza para ele se joga na bola de uma maneira incrível e a bola vai na trave, mas de forma geral está com a rotação muito abaixo do time, isso é nítido, quem está acompanhando, quem está comentando, está vendo, está falando isso, mas de repente ele é um cara que pega uma bola e tomara que daqui para frente essas bolas dele, que eu torço que essa bola do Arias comece a achar, porque se ele começa a achar 1-2 gols por jogo, começa campeão, entendeu? Mas se também não der certo, alguém vai ter que ser culpado, então a gente torce que dê certo. O Lima não entrou bem no primeiro jogo, hoje entra, não faz uma partida magnífica, mas também não vai tão abaixo. Mas o Lima tá jogando da mesma forma o ano todinho. Joga o Thiago Santos num jogo, fez a última partida do Brasileirão boa, mas vinha tendo um ano bastante complicado. Então são esses riscos que a gente fica preocupado, mas agora a gente tem que colocar primeiro o peso da nossa camisa e a vontade de vencer. Então, que dê certo, que o Renato tá tentando. Que dê certo, que a gente não precise procurar culpados, que continue dando certo, o Fluminense continue seguindo, seja com 1-0, seja com 0-0, da forma que for. Eu quero ver que o Fluminense chegando adiante, quem sabe na final, quem sabe sendo campeão. Mas é arriscado e não é agradável a gente ver o Fluminense tomando uma pressão, parecia a seleção brasileira das antigas contra o Fluminense, até o uniforme, né? Porque a equipe praticamente dominou o jogo, apesar de não ter grande chance. Fora essas do início de jogo, que eu não vou ficar falando em se farra o gol, não. Vamos falar o que é real. Fora aqueles grandes, as duas chances do começo do jogo, eu não me lembro de outra grande defesa do Flávio. Foi pressão, chuveirinho no final do jogo, aquela pressão tradicional, mas também sem nem tanto efeito. Fica a minha preocupação com a linha de defesa, tomaram algumas bolas nas costas. O Freitas, no começo do jogo, o Fábio, fora do gol, dá o passo para ele poder se livrar antes, espera a marcação chegar, chuta em cima do cara, complicado. No segundo tempo, uma bola de cabeça, leitura, o Fábio fora do gol, de cabeceia, a bola passa próximo à trave. Então, são certos erros que a gente precisa estar cobrando para que não aconteça mais. Principalmente quem está dentro de campo, porque são erros desses que às vezes custam um campeonato. E a gente não quer que custe, a gente quer ver o Fluminense campeão. Então tem que estar minguando esses erros aí, diminuindo ao máximo. E vamos lá, vamos continuar aí, Fluminense classificado. Estamos entre os 16 melhores clubes do mundo. Estaremos entre os 8, quem sabe entre os 4. Com fé em Deus entre os 2 primeiros e por que não campeão. Torcer aí agora para ver como é que vai ser o nosso chaveamento, né? Vamos ficar na expectativa. Vai ter os jogos aí de 10 horas, vai ter os jogos de amanhã. E a gente vai estar aqui cobrindo para não deixar vocês perder nada sobre a questão do chaveamento, do nosso próximo confronto, dia, horário, e como é que vai ser o caminho do Fluminense aí no decorrer do Super Mundial de Clubes. Eu espero que a gente permaneça nessa competição. Tá muito bacana acompanhar o Fluminense, a competição em si, e eu quero mesmo que o Fluminense chegue até a final lá pra gente sentir o gosto. Tá muito, muito bacana mesmo a competição em si, muito legal. É isso, pessoal. Não se esquece de comentar, se inscrever no canal e compartilhar aí dessa força. Valeu, até os próximos vídeos. Saudações tricolores.